Fala galera, professor Songival aqui mais uma vez para falar a respeito das novas orientações, recomendações, as novas preconizações a respeito do exercício físico. E nesse vídeo 3 eu quero trazer para vocês alguns detalhes a respeito do que mais precisamos nos orientar acerca do treinamento de flexibilidade. Olha só. O treinamento de flexibilidade, ele parte do princípio de que nem tudo dentro desse contexto é alongamento. Existe o alongamento que de fato é deveras importante, mas existem outras vertentes dentro deste mesmo contexto da flexibilidade. Olha só, o alongamento ele existe de várias maneiras. Existem, só que eu conheço, 10 tipos distintos de alongamento. Mas você aqui não precisa saber disso, não precisa saber de todos esses alongamentos, esses tipos. O que é que você precisa saber? Alguns deles, que são os mais utilizados e os mais importantes para você usar. E também você precisa saber que, no contexto da flexibilidade, você tem 3 pontos a serem levados em consideração, porque são 3 categorias distintas, mas interligadas. Vamos pensar na flexibilidade sendo aumentada pelo seu exercício físico e, portanto, você inicia ali pensando numa escala de 0 a 10, eu colocaria assim, sendo 0 você inerte, parado, e 10 você fazendo algo muito dolorido com risco inclusive de lesão. Então vamos lá. 1 e 2 seriam números dentro dessa escala em que você não estaria fazendo alongamento, somente iniciando algum tipo de movimento corporal. Beleza? Pronto. 3 você começa a alongar. Esse alongamento amplia um pouquinho o grau de elasticidade muscular, as fibras musculares, a fáscia muscular aumenta um pouquinho esse estiramento no número 4 dessa escala de 0 a 10. No número 5 ainda mais. E no número 6 seria exatamente o momento em que você faria a transição para um nível maior de complexidade, de dificuldade e do início do desconforto. O número 6, portanto, seria a transição, pois no número 7 você já chamaria de flexionamento. É um alongamento um pouco mais vigoroso. No número 8 também é um flexionamento, porém com um pouquinho de dor já. Por isso, no número 9 você não entra, pois para entrar no número 9 você teria que estar sendo ajudado por outra pessoa, e essa outra pessoa sendo uma pessoa experiente, de preferência um profissional de educação física ou um fisioterapeuta. E no número 10, nem com a ajuda de outra pessoa você entraria, pois já seria um desconforto acima do normal, portanto chamado de dor residual mesmo. Tá bom? Então aí você tem o flexionamento nos últimos números aí da escala, 7, 8 e principalmente 9, mas já começa lá no 6,5. E você teria 3, 4, 5 e o comecinho do 6 como alongamento. Tá bom? Além desses dois, você vem agora com um conceito que não é tão novo assim, mas a partir desse ano ele tem ficado muito mais propagado, tem sido muito mais propagado e explicado, que é a mobilidade articular. Existem escritores, doutores em educação física, que apontam que mobilidade não existe, tendo em vista que ele é o mesmo que flexionamento. Portanto, seria a sequência do alongamento. Na verdade, é um alongamento utilizando força no final. O Pilates é um exemplo muito claro disso. Muitos treinos com elástico são bastante claros também como isso. Mas eu queria deixar para vocês a seguinte ideia. Pense em quando você fala em flexibilidade,
e que você muitas vezes tem ouvido falar em alongamento, pense assim: existe o estático e existe o dinâmico. Além dos outros tipos, nós vamos falar deles dois e de mais um. O que é o estático? É quando você faz parado. Isto, portanto, é só alongamento. Se forçar muito, é só flexionamento. Nenhum dos dois pode ser chamado de mobilidade articular, pois a mobilidade articular requer pelo menos um pouco de movimentação. Então entra o alongamento dinâmico, de preferência o dinâmico balístico. O que é o balístico? É aquele em que você vai e volta, vai e volta, vai, tenta tocar lá e volta. Isso é alongamento balístico. E por que dinâmico? Porque está em movimento. Pode ser movimento de você fazendo o alongamento em locomoção, ou pode ser o movimento de você mesmo fazer um trabalho com o seu músculo, onde você vai, e a sua articulação principalmente, onde você vai e você volta, você vai e você volta. Aí você tem uma ativação de músculos, fáscias dos músculos, que são as membraninhas que recobrem os músculos, e de articulação, envolvendo tendões, lubrificação, envolvendo ligamentos, né? Os tendões nada mais são do que ligamentos um pouco mais duros, né? E por aí vai. Então é isso, você pense nessa forma. Se eu tenho, dentre vários tipos de alongamento, eu tenho o estático, que é o parado, e o dinâmico, que é o em movimento, eu prefiro este segundo. Se eu tenho, por exemplo, o passivo, que é aquele que outra pessoa faz em mim, e eu tenho o ativo, que sou eu mesmo que pratico, se eu já tenho noção, eu prefiro também esse segundo. E quando eu vou fazer, principalmente antes de um exercício físico, eu dou preferência sempre ao balístico. Repito, é aquele que eu vou lá, dou um esticado e volto. Vou lá, dou um esticado e volto. Esse é o balístico, tá bom? Então, ativo, dinâmico e balístico. Esse tipo de alongamento, quando eu forço um pouquinho mais, ele passa para ser um flexionamento. E quando eu utilizo força nos finais desses movimentos e estou sempre colocando as articulações ou uma delas para estar trabalhando, eu chamo de mobilidade articular. Quando fazer, já disse aqui no vídeo anterior, uma aula por semana de 45, 50 minutos, às vezes uma hora, mas muitas vezes nem precisa ser uma hora. E quando você não tem essa possibilidade, você pode dividir em 2 de 30 ao longo da semana, ou pode fazer como hoje já é comprovado pela ciência, que funciona muitíssimo bem, 8, 9, 10 minutinhos por dia, funcionam muito bem. Se ele é realmente com o propósito de melhorar suas articulações, melhorar o seu movimento, esses 8, 9, 10 minutinhos sendo feito como complemento do seu aquecimento antes do seu exercício principal, vale muito. Agora, se você deixa para fazê-lo ao final do movimento, você vai diminuir, ao final do exercício principal, você vai diminuir a intensidade e dar preferência para fazer o estático, porque é para relaxar a musculatura, tá bom? Então, depende muito do seu propósito para descobrir o momento certinho para você fazer essa parte do seu treinamento. Beleza? Então, é como se você fizesse um acúmulo aí de 60, no máximo 70 minutos por semana. Pode ser de 40 até 70 minutos por semana. Aí você divide em pequenas porções, ou faz de uma vez só, ou divide em 2 ou 3 vezes, a depender do seu tempo disponível, tá bom? Se isso corresponde a um dos seus dias, pode ser inclusive no dia que você está descansando do aeróbico e da musculação, isso funciona muito bem. Se você lembra desse detalhe, então você vai sacar que sobram 6 dias por semana, e você pode tranquilamente dividir esses 6 dias por semana em 2 dias para treinar
força, um dia para treinar o complemento dessa força, sem precisar ser tão forte assim, e 3 dias para treinar o seu cardiorrespiratório, justamente para aumentar o VO2 máximo e você, a partir daí, ter longevidade, como eu também falei no vídeo anterior, tá bom? Aquele abraço, Titio Songe fica por aqui, o canal de Songival volta na próxima com o vídeo de número 4 sobre as novas recomendações, inclusive do Colégio Americano de Medicina Esportiva, como eu falei lá no primeiro vídeo dessa série de 10 ou talvez 11 vídeos que estão saindo por esses dias, tá bom? Promessa sendo cumprida. Tchau, tchau. Até a próxima.